Olá pessoal, eu sou o professor Hamilton, vocês devem lembrar de mim lá da disciplina de Biologia Geral, né? Eu dei algumas aulas lá para vocês. E hoje a gente está iniciando uma nova disciplina, a disciplina que trata do corpo humano, né? A gente vai tentar compreender um pouco, introduzir vocês no funcionamento dos diversos órgãos e sistemas que compõem o corpo humano. Essa é uma disciplina importante no curso de vocês, porque esse conteúdo é um conteúdo importante lá no ensino básico, né? Tanto no fundamental quanto no médio, o ensino de ciências e o ensino de biologia, eles, uma parte grande, uma parte importante do currículo lida com o corpo humano, né? E por que isso é importante, né? Por que conhecer, compreender o corpo humano é importante? E principalmente qual que é a importância do professor de ciências e do professor de biologia no que diz respeito a esse conteúdo? Eu queria lembrar vocês que muitas vezes o professor de ciências lá no ensino básico, né, o professor de biologia, ele é o único ou o principal contato que os alunos e as alunas têm com alguém ligado à área de saúde, né? E é claro, entender e compreender o corpo humano está diretamente relacionado com questões ligadas à saúde, né? Então a gente vai ressaltar aqui ao longo das aulas uma coisa importante, que não basta compreender o conteúdo conceitual apenas sobre o corpo humano, sobre o funcionamento do corpo humano. A gente vai estar o tempo inteiro falando também de conteúdos atitudinais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, fazer a relação entre os conceitos e os conteúdos os conteúdos conceituais que a gente vai ver sobre o funcionamento do corpo humano com as mudanças de atitude relacionadas à promoção de saúde. Por exemplo, cultivar hábitos saudáveis, né, ligados por exemplo, evitar consumo excessivo de álcool, evitar o tabagismo, conteúdos relacionados à educação alimentar, né, cultivar hábitos alimentares mais saudáveis. Claro, isso ajuda a prevenir a obesidade, né? Assim como a prática de atividades físicas ajuda a prevenir a obesidade e uma série de doenças, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Então a gente vai falar bastante dessa relação entre corpo humano e saúde, é um dos focos também da disciplina, né? E o que faz dessa disciplina uma disciplina importante no currículo também. E claro, que aumenta muito a responsabilidade de vocês, quando forem professores, quando estiverem dentro de sala de aula, ao tratar esse conteúdo. Tudo bem? Então o que eu vou fazer hoje, o que a gente vai fazer hoje, né? Eu quero apresentar a disciplina para vocês, eu vou fazer isso no final da aula. Mas antes, eu queria fazer uma reflexão com vocês, um pouco mais teórica, um pouco mais filosófica, sobre a relação entre estrutura e função, né? Esse é um assunto um pouco espinhoso para alguns, mas a gente não pode se furtar de fazer, né? Porque a gente vai estar o tempo inteiro, ao longo do curso, ao longo das aulas, relacionando estrutura e função, né, de um determinado órgão, de um determinado sistema. E é fácil perceber isso, né? Se vocês abrirem qualquer livro de fisiologia humana ou de anatomia humana, pegam de fisiologia, por exemplo, vocês vão ler lá que o objetivo da fisiologia é entender o funcionamento do corpo humano, né? Ou dos órgãos e sistemas que compõem o corpo humano, entender as funções desses órgãos. Mas a pergunta é, o que eu quero dizer quando eu digo função? O que é uma função biológica? Eu posso usar esse discurso de maneira irrefletida, de maneira automática? Então, eu queria fazer um pouco uma reflexão sobre esses conceitos antes da gente começar, né, logo nessa primeira aula, porque eu acho que isso vai ajudar a gente ao longo do curso inteiro, ao longo de toda a disciplina. Tudo bem? Então, vamos lá, né, vamos olhar um pouco para essa relação entre estrutura e função. Queria começar com um exemplo do cotidiano, né? Imagina que a gente pega objetos, né, dispositivos que foram criados pelo homem, né, uma ferramenta, por exemplo, aqui tem uma chave de boca, né, ou um relógio, que é um dispositivo um pouco mais complexo, né? Ele tem uma série de partes lá que interagem para o funcionamento do relógio. E ao me deparar com uma estrutura como essa, como uma ferramenta, ou um relógio, ou uma estrutura que foi criada pelo homem, faz sentido eu perguntar, faz todo sentido, aliás, eu perguntar qual que é a função desse determinado objeto, né? Qual que é a função dessa ferramenta? Qual que é a função do relógio? Né? Nenhum problema quanto a isso. Alguém vai me dizer, olha, a função dessa chave de boca é apertar lá a porca, né, ou desapertar uma porca. Ela foi construída exatamente para isso, ela tem um formato que permite que ela desenvolva essa determinada função. Ela tem uma estrutura, um desenho que foi feito especificamente para isso. Quem desenhou, quem projetou, né, o engenheiro lá que projetou essa ferramenta, projetou por causa disso,
por causa dessa função, projetou para o exercício dessa função, com essa finalidade. Mesma coisa o relógio. O relógio foi projetado pelo relojoeiro, foi construído pelo relojoeiro, e as várias partes que compõem o relógio foram construídas pelo relojoeiro para exercer uma determinada função. No caso aqui, informar as horas, e cada parte é um pedacinho do relógio que contribui para essa função global que estava lá na cabeça do relojoeiro quando ele projetou esse objeto. Então, esses objetos construídos pelo homem, ou pelos homens, são objetos que foram projetados pela mente de alguém, com uma certa intencionalidade, de maneira que faz todo sentido dizer que eles possuem uma função, uma finalidade, que eles servem para algo. Tudo bem? Ok. A coisa fica interessante quando eu começo a estudar outras estruturas complexas, como é o caso, por exemplo, do coração humano, mas estruturas que não foram projetadas. O coração humano, por exemplo, não foi projetado por ninguém, não teve um engenheiro, um arquiteto, um artífice que projetou o coração e fez ele desse jeito. A ciência não admite esse tipo de explicação que parte do princípio que havia um projetista, um criador, um Deus, uma criatura divina que criou o coração desse jeito, com esse design, com esse desenho, para que ele exercesse a função que ele exerce. De maneira que fica difícil, ou fica no mínimo complicado, e é isso que eu quero discutir com vocês, dizer que a função do coração é bombear o sangue. Eu tenho certeza que todo mundo, quando olha para o coração e se perguntado qual que é a função do coração, vai dar a seguinte resposta: a função do coração é bombear o sangue, fazer o sangue circular pelos vasos sanguíneos, pelas artérias e pelas veias. Mas faz sentido dizer que o coração serve para isso, que a finalidade dele é essa, que a função é essa, se não houve um projetista, como no caso do relógio ou da ferramenta, ou daquela chave de boca que eu acabei de mostrar? Para alguns faz, para outros não, e a gente vai ter que discutir isso um pouco melhor, porque não é uma coisa tão simples assim. Ao longo da história, várias respostas foram dadas para esse problema da função ou das funções biológicas. A primeira delas, a mais famosa, a gente já viu lá nas aulas de biologia geral, foi dada pelo filósofo grego Aristóteles. Para o Aristóteles, todas as partes do corpo, os órgãos, os sistemas e as partes do corpo, existiam para cumprir uma determinada função. Lembrem, o universo aristotélico, ele era essencialmente teleológico. O que é teleológico? Telos, fim, finalidade, em grego, logos, o estudo, então era o estudo dos fins. E para Aristóteles, a natureza era teleológica. Tudo que existe na natureza existe para cumprir uma finalidade. A teleologia, o finalismo, para Aristóteles, ele era inerente à natureza, ela era interno à natureza, ele era imanente, ou seja, a natureza ela era por si só algo que dirigido a um propósito. E cada parte da natureza, no caso do corpo humano, cada órgão e cada sistema, cumpria uma determinada função. Lembrem que a causa mais importante, o Aristóteles tinha aquela máxima de que para conhecer eu preciso conhecer as causas, e para ele a causa mais importante para se conhecer era a causa final, ou seja, o motivo, a finalidade, o em vista do que alguma coisa existe. E para ele, a gente já viu isso também lá nas aulas anteriores, a natureza não faz nada em vão. Então, se o coração tem o formato que ele tem, é porque a natureza construiu, e ele não precisa falar que foi um Deus, uma divindade, a própria natureza construiu o coração para ele ser do jeito que ele é. Tudo bem, pessoal? Bom, essa resposta, esse tipo de finalismo não é o único finalismo que a gente observa ao longo da história. Se a gente olhar lá, vários séculos depois do Aristóteles, nos séculos que já prevalecia a filosofia, a ideologia cristã, a gente vai perceber um outro tipo de finalismo, que não é mais inerente, não é mais interno, imanente, mas é um finalismo transcendente. Um finalismo que diz mais ou menos o seguinte, a gente percebe isso muito claramente nos chamados teólogos naturais, eram cientistas e filósofos lá dos séculos XVI, XVII, principalmente XVII, XVIII e XIX, aqui tem duas figuras importantes dessa filosofia, que dizia o seguinte, dizia que
as várias partes, né, os vários órgãos, as várias partes dos organismos, elas cumpriam uma função porque essa função foi colocada lá por Deus, né, por um Criador, por uma divindade. Então, elas representariam atributos da mente de Deus, né? O grande projetista aí é o Criador. Então, Deus, quando criou o mundo, quando criou as espécies e quando criou os pedaços, né, as partes das espécies, os órgãos, os sistemas, as características de cada animal, de cada vegetal ou de cada ser humano, criou cada uma dessas partes com uma certa intencionalidade, com uma certa intenção, com um certo propósito, com um certo desígnio, né, com uma certa função. Pois bem, a ciência moderna rejeita esses dois tipos de finalismo. Tanto o finalismo inerente aristotélico, né, interno, quanto o finalismo transcendente, né, que parte da ideia de um criador, lá dos teólogos naturais. Não faz sentido dizer que o coração bombeia o sangue porque a natureza, ele possui essa finalidade inerente, porque na natureza tudo deve cumprir propósitos. A ciência moderna não aceita esse tipo de explicação. Como não aceita a explicação de que o coração bombeia o sangue porque um criador assim o quis, ou assim o fez. Então, se esse é o caso, a gente tem que pensar um pouco melhor, refletir um pouco mais, quando a gente diz que a função do coração é bombear o sangue. Eu tenho que parar para pensar um pouco no que eu quero dizer quando eu falo esse tipo de afirmação, principalmente em sala de aula, ou quando eu escrevo isso num livro-texto, ou quando eu leio isso num livro-texto. Porque senão eu posso passar a falsa impressão que eu estou lá imaginando que a natureza é guiada por propósitos, ou que existem propósitos que estão na natureza porque um criador assim o quis, que é uma visão que não é endossada, vocês sabem disso, pela ciência moderna. Bom, em resposta a esse tipo de reflexão, a esse tipo de crítica, muita gente na biologia, alguns filósofos, principalmente da biologia, defendem a ideia de que a gente deve evitar o discurso funcional. Evitar como? Por que eu vou dizer que a função do coração é bombear o sangue? Não basta eu dizer, olha, o coração bombeia o sangue. Eu vou apresentar o coração e digo, olha, o coração é essa estrutura assim, assim, assado, que bombeia o sangue, que coloca o sangue em movimento, ele contrai e o produto da contração cardíaca, vocês vão estudar isso em aulas posteriores, faz com que o sangue se movimente e acabou. Eu não preciso dizer que o coração bombeia o sangue. Outros dizem, não, você pode dizer, mas tem que deixar claro que esse é um discurso metafórico, né, um discurso heurístico, só com finalidades didáticas, para ajudar a entender um pouco a relação, por que as estruturas são do jeito que elas são, mas é um discurso essencialmente metafórico e que no limite deve ser evitado. Acontece que existem problemas nessa concepção, existem problemas em se evitar o uso do termo função. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu digo assim, olha, a função do coração é bombear o sangue. A gente fala isso em aula frequentemente, e tudo bem. Embora eu acabei de criticar aqui, mostrar alguns problemas com relação a isso, não há tantos problemas assim em dizer que o coração bombeia o sangue. Mas soaria muito esquisito eu dizer que o coração produz ruído. Ou, melhor, que a função do coração é produzir ruído. Veja, a partir da atividade cardíaca, do funcionamento do coração, o sangue é bombeado, mas também ruídos são produzidos. Os sons cardíacos, todo mundo já escutou um coração aqui, já ouviu o barulho que ele faz quando ele funciona. Mas por que faz sentido, de algum jeito, parece que faz sentido dizer que a função do coração é bombear o sangue, mas não faz sentido, ou soa muito estranho dizer que a função do coração é produzir ruído. Ninguém vai aceitar que eu não vou chegar numa sala de aula, a função do coração é produzir ruído. É esquisito dizer isso. Produzir ruído parece um acidente do coração, parece um acidente, parece uma função acidental, um subproduto ali. Como o meu carro, eu ligo o carro de manhã, faz sentido dizer, a função do motor é fazer o carro andar. Mas o motor também produz ruído e também produz calor. Mas eu não vou dizer que a função do motor é produzir calor ou produzir ruído. Isso é um subproduto, é um acidente, é uma consequência que, enfim, não tem como evitar. No caso do motor faz sentido porque o motor foi projetado para fazer o carro andar, não para produzir ruído. No caso do coração, como é que fica? Bom, os filósofos vêm pensando sobre isso durante já algum tempo e basicamente existem duas saídas aí, dois caminhos que se tem seguido
para tentar continuar falando de função na biologia, né, ou na fisiologia, na medida em que parece que é importante distinguir uma atividade funcional de outra meramente acidental, uma função de um mero acidente. Essas duas saídas, elas envolvem dois grandes ramos da biologia, né, como foi proposto por um biólogo falecido há pouco mais de 10 anos, o Ernest Mayr, um dos maiores biólogos do século XX, a gente já comentou sobre ele também em aulas anteriores. O Mayr dividia a biologia em dois grandes ramos, né, o ramo da biologia evolutiva, que lida com causas remotas, ou seja, tenta explicar as estruturas e a presença de traços e características nas espécies atuais a partir de causas que vêm lá da história evolutiva, da narrativa evolutiva, né, da história natural daquela espécie. Por isso ele chamou de causas remotas. Ele tenta explicar o porquê aquela estrutura está lá, né, por que aquela determinada estrutura está presente, ou por que aquela espécie é do jeito que é, por que cada parte daquele organismo é do jeito que é. Por exemplo, a pergunta que esse tipo de ramo da biologia tenta explicar é por que os mamíferos possuem coração? Qual que é a origem do coração nos mamíferos? Esse seria um ramo da biologia para o Mayr. Um outro ramo da biologia, mais próximo agora da nossa disciplina, né, do que a gente vai tratar, seria a biologia funcional, a fisiologia, por exemplo, que tenta não se preocupar com os porquês, mas com os comos. Né? Como funciona o coração dos mamíferos. Não porque ele existe ou qual que é a origem dele, mas como ele funciona. Então, eu posso, olhando para esses dois ramos, tentar elaborar um pouco agora o conceito de função. Esse conceito que a gente está tentando descrever aqui ou discutir aqui, né? E principalmente a relação entre estrutura e função. Então, o primeiro conceito de função é o que os filósofos chamam de conceito etiológico de função. A etiologia vem de estudo das causas, que basicamente tenta explicar o porquê que uma estrutura é do jeito que é. Por que uma determinada parte do corpo, por que uma determinada característica, um determinado comportamento é do jeito que é. E para isso, eu faço uso da história. Eu construo uma história evolutiva daquela estrutura, uma narrativa que usa o principal mecanismo da história evolutiva, a gente conhece hoje graças ao Darwin, a gente já discutiu isso também em aulas anteriores, que é o mecanismo de seleção natural. Então, nesse tipo de resposta, nesse tipo de abordagem funcional, eu diria assim, o coração bombeia o sangue, e faz sentido dizer que a função do coração é bombear o sangue, porque é por isso que ele foi selecionado. Ele foi selecionado justamente por possuir essa capacidade. Essa capacidade conferia aos organismos, lá atrás, lá no passado remoto, uma vantagem biológica. E por isso esses organismos foram positivamente selecionados, né, e é por isso que o coração é do jeito que ele é. Então faz sentido eu falar que a função do coração é bombear o sangue na medida em que ele foi selecionado para isso. Ele não foi selecionado porque ele produzia ruído. Ele foi selecionado ao longo do processo evolutivo porque ele bombeava o sangue. Estou dando o exemplo do coração, mas eu posso extrapolar isso para várias outras estruturas. Tudo bem? Então, olhando para a evolução, faz sentido, eventualmente, eu continuar falando de funções. Um representante dessa abordagem é um biólogo bastante conhecido hoje, né, um divulgador da ciência, que é o biólogo britânico Richard Dawkins. Ele tem um livro que chama O Relojoeiro Cego. Usando aquela analogia do relógio, né, ele vai dizer assim, olha, as espécies e as partes das espécies, elas não foram projetadas como um relojoeiro projetou um relógio. Na verdade, até existe um relojoeiro, mas esse relojoeiro é o processo evolutivo, né, a evolução por seleção natural. Ela é cega, não havia um projeto de antemão. As estruturas foram evoluindo por seleção natural, foram sendo selecionadas na medida em que cumpriam algumas funções. Tudo bem? Então, essa é a primeira resposta para esse problema, entre aspas, que é a atribuição de função para as coisas, do ponto de vista da biologia. E ela é uma resposta, é uma abordagem interessante, mas ela não é livre de problemas. Né? Quais seriam os problemas com essa abordagem? Um deles é que a seleção, né, a seleção natural, ela, como o Dawkins coloca, ela é cega. Então, ela não seleciona uma determinada característica em particular, um determinado traço, ela seleciona o organismo. Né? No fundo, é o organismo que vai sobreviver e deixar descendentes. Né? E a seleção, ela favorece aquele organismo que sobrevive, o organismo inteiro, que sobrevive e que se reproduz.
Então, a seleção age sobre o organismo inteiro. Como é que eu vou saber qual estrutura foi selecionada? É difícil saber isso. Até porque as várias funções, elas são muitas vezes acopladas. Eu posso selecionar, a seleção natural pode atuar em cima de uma função, mas acabar selecionando também outra. Vou dar um exemplo. Imagine uma espécie de lagartos que sofria uma pressão seletiva para a corrida, ou seja, os indivíduos daquela espécie que corriam mais sobreviviam. Então, esse é o traço, é a característica, o comportamento que foi selecionado. Mas a reboque desse comportamento pode ter sido selecionado também em outras funções. Por exemplo, o sistema cardiovascular pode ter se desenvolvido mais, o tamanho desses animais poderia ter sido maior. Então, se olhar para a característica tamanho, ela também foi selecionada a reboque, ou acoplada à capacidade de corrida. E aí fica difícil dizer, então, agora, qual que é a função, o que foi efetivamente selecionado. Mais ainda, existem estruturas que executam múltiplas funções. Qual delas foi selecionada? Como é que eu vou saber qual dessas estruturas ou qual dessas funções foi selecionada? É difícil reconstruir essa história seletiva. Não é tão simples quanto parece. Ou ainda, uma outra dificuldade em se adotar essa abordagem etiológica é o conceito de exaptação. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, qual que é a função das penas nas aves? As aves têm penas, e eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer, é o voo. As penas servem para o voo. Elas têm lá um design, um desenho específico, lá, além de outras adaptações, as penas funcionam para o voo. Bom, vamos adotar essa abordagem etiológica para tentar explicar isso. Então, quer dizer que as penas foram selecionadas, elas existem, o motivo da existência delas é o fato de terem sido selecionadas para o voo. Pois bem, o que os pesquisadores mostram é que não é bem esse o caso, não foi bem esse o caso. A gente sabe hoje que dinossauros, antes das aves, já possuíam penas. Aqui tem uma figura, e dinossauro não voa, alguns deles nem asa têm. O que as penas estavam fazendo nesses bichos, então? Nesses animais? A hipótese mais aceita hoje é que as penas nesses animais, elas cumpriam a função de isolante térmico, para manter a temperatura corporal. Ou seja, nesses animais a função das penas estava mais relacionada com a termorregulação. E se for esse o caso, como é que fica agora? Eu dizer que a função das penas hoje é o voo. Mas elas surgiram aparentemente não por causa disso. Então isso complica um pouco a história. E se a gente pensar que a evolução muitas vezes trabalha dessa maneira, por exaptações, o que é uma exaptação? É exatamente isso que eu acabei de contar por meio desse exemplo. Uma exaptação é a cooptação de uma função, de uma determinada estrutura, para outra função. E a evolução trabalha desse jeito. Eu tenho estruturas que servem para uma coisa e ao longo da evolução passam a servir para outra coisa, passam a cumprir uma outra função. A gente faz isso o tempo inteiro. Lá em casa eu tenho a gente pega a lata de leite, que serve, originalmente foi projetada para colocar leite em pó, e quando acaba o leite eu vou lá, coloco terra e aquilo vira um vaso. Eu cooptei a função daquele, eu peguei aquele vaso que servia para uma coisa e estou usando para outra. A evolução trabalha desse jeito. De novo, não tem o projetista, não tem aquele cara que projetou, um criador, uma divindade que projetou. A evolução vai pegando as peças que existem e vai usando essas peças para outras funções, de maneira que fica muito difícil dizer, olha, a função dessa estrutura é essa porque ela foi selecionada por causa disso. Porque elas vão mudando ao longo do tempo, elas vão sendo exaptadas, elas vão sendo recicladas, elas vão sendo reaproveitadas pelo processo evolutivo. Então, isso complica muito essa abordagem etiológica da função, das funções biológicas. De maneira que alguns pesquisadores propõem um outro conceito de função, que é um conceito que a gente vai usar um pouco mais de perto na disciplina, que é o conceito sistêmico ou processual de função, que tenta definir a função de uma estrutura a partir da capacidade, do papel daquela estrutura, do funcionamento daquela estrutura, da contribuição daquela estrutura para o funcionamento de um sistema mais complexo. Então, pega um relógio, por exemplo. Tem um relógio que é um sistema complexo. Cada parte do relógio funciona para cumprir uma determinada função para que o relógio continue operando de maneira correta, de maneira desejada. No caso de um ser vivo, por exemplo, do organismo humano, o que eu tenho?
né? No organismo humano eu posso definir o organismo humano como um sistema complexo, um grande sistema complexo, no qual cada parte funciona para a manutenção da vida desse organismo. Então faz sentido eu dizer, por exemplo, que a função do coração é bombear o sangue, na medida em que, quando o coração bombeia o sangue, ele contribui para o funcionamento, para a sobrevivência, para a reprodução daquele organismo. E não faz sentido eu dizer que a função do coração é produzir ruído, porque produzir ruído não contribui em nada para essa capacidade global do sistema. Então essa abordagem ela diz assim, esquece a história evolutiva, não é negue a história evolutiva, mas vamos tentar olhar para a função agora olhando para as capacidades, para as disposições atuais, né, para como o organismo está construído agora. Bom, eu disse, essa abordagem utiliza o conceito de função para explicar como cada pedaço, né, como cada órgão, como cada sistema, como cada estrutura contribui para o funcionamento geral, e eu estou pensando aqui no conceito de homeostase. Lembrem o que quer dizer essa ideia, né? A homeostase é a manutenção do equilíbrio do nosso meio interno, do nosso meio interior. Lá na aula 23 do curso de Biologia Geral, a gente falou bastante disso, a gente explicou em detalhes o que é o conceito de homeostasia ou de homeostase. Então, vou pedir que vocês revejam essa aula. Essa aula é uma aula importante para o nosso curso. Então, eu queria que vocês assistissem de novo essa aula, porque está lá explicado o que é a homeostase. Ou seja, como o organismo e as várias partes do organismo trabalham em conjunto, de maneira harmônica, para a manutenção da nossa constância, do nosso equilíbrio interno. E é exatamente isso que a gente vai tratar nessa disciplina. Agora, falando um pouco mais especificamente da disciplina, e de maneira muito breve, o que a gente vai ver é como cada órgão, como cada sistema trabalha para manter homeostase, né? Então, a gente vai começar a falar, por exemplo, já na aula que vem, né, do sistema nervoso. O sistema nervoso central, eu posso pensar que a principal função dele é a de controle. É de controlar a homeostase, de controlar comportamento, a gente vai ver isso mais para frente. É um grande sistema de controle. Depois a gente vai olhar para o sistema cardiovascular, para o sistema circulatório, cuja função é o transporte de substâncias, né, ao longo do corpo. Nosso corpo é grande, ele precisa de um sistema de transporte, né, para sobreviver. E a gente vai falar disso, né, olhar o coração, como é que funciona essa bomba cardíaca que eu mencionei tanto durante essa aula, os vasos. Vamos falar depois do sistema respiratório, né, responsável pela troca de gases essenciais para o organismo, oxigênio, que a gente usa para obter energia através da respiração celular, né, e eliminação do CO2, produto desse metabolismo. Vamos falar do sistema renal, em seguida, né, um sistema que filtra o sangue, que filtra as impurezas, elimina os produtos do metabolismo, e também um sistema importante, a gente esquece dessa função importante, que é controle do nosso volume interno, concentração plasmática, osmolaridade dos nossos fluidos, né, o sistema renal cumpre esse papel. Um papel difícil, principalmente se a gente pensar em organismos terrestres, como o nosso, né, que tem um desafio aí, que é se manter hidratado fora da água. Depois disso, a gente vai falar de um outro sistema, né, a gente vai terminar o curso olhando para um outro sistema de controle que atua em conjunto com o sistema nervoso, que é o sistema endócrino, né? Enquanto o sistema nervoso trabalha por meio de nervos e substâncias químicas que são secretadas por esses nervos, a gente vai ver que o sistema endócrino trabalha de uma maneira diferente, né? Ele secreta hormônios, substâncias químicas na corrente sanguínea, e essas substâncias vão controlar diversos órgãos, diversos sistemas, diversos comportamentos. A gente vai falar um pouco disso e terminar olhando para uma porção importante do sistema endócrino, cuja função é a manutenção da nossa espécie, que é o aparelho reprodutor, ou o sistema reprodutor. A gente vai terminar falando disso. E dessa maneira a gente pretende que vocês tenham uma compreensão global do organismo, pensando sempre nesse foco da saúde. A gente vai falar e ressaltar isso bastante durante as aulas. Então, eu queria terminar dando boas-vindas a vocês, desejando um bom estudo para vocês, né, pedindo que vocês leiam o material que a gente vai deixar na internet, e espero que vocês curtam a disciplina, que vocês gostem, que vocês aprendam. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.